Fala galera, beleza? Se você quer saber a diferença entre as potências monofásica, bifásica, trifásica e como calcula cada uma, se liga no vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vim aqui para tirar uma dúvida, né, de um conhecido meu e eu acredito que pode ser uma dúvida aí de várias pessoas, né? Então qual que é a diferença das potências monofásica, bifásica e trifásica e como calcula cada uma, principalmente a trifásica, né? Por que surge um raiz de 3 ali na potência trifásica? Então, para exemplificar e deixar a coisa mais um pouquinho prática para a gente, eu vou colocar aqui a entrada da concessionária, né? A gente tem um transformador normalmente ali em delta, no primário, né? E aqui em estrela, aterrado, né? Essa é a configuração da concessionária. O transformador, por exemplo, 13,8 kV. Aqui as nossas tensões secundárias 220, 127. Então, bifásica e trifásica 220, monofásica 127. Vamos supor que pode ser um trafo aqui, por exemplo, de 75 kVA. Vamos expandir um pouquinho essa parte da estrela aterrada, tá? Como que funciona um transformador? Estrela aterrada. Ele funciona dessa maneira aqui. Ele tem as 3 fases, uma bobina em cada fase, e o seu neutro aterrado, certo? Ponto neutro, fase A, fase B, fase C. Bom, o que acontece aqui agora com as 3 fases, entrando na sua casa, por exemplo, e um neutro, vou deixar um neutro em azul aqui, né? E o neutro aqui da concessionária. Bom, galera, primeiro aqui eu vou ligar uma carga monofásica, né? Então, eu estou ligando da fase A, eu tenho essa queda de tensão aqui, da fase A para a fase B. Então aqui eu vou ter 127 volts em cada fase, né? 127 volts de fase A para o neutro, B para o neutro, C para o neutro. Então na minha carga, vamos supor no meu liquidificador aqui, eu vou ter 127 também nele, fase A, neutro, né? Então vamos supor aqui, para a gente fazer uma continha fácil, né? Que esse meu liquidificador, meu equipamento, consuma 10 amperes, né? Então vai passar 10 amperes fase A e neutro. Então qual que é a minha potência, né? Eu vou chamar aqui a potência aparente, não vou colocar fator de potência, então seria a potência aparente, né? Ela é o quê? A tensão, o produto da tensão pela corrente. Então, como que ficaria isso? 127 volts vezes 10 amperes. Então, a minha potência monofásica desse equipamento aqui seria 1270 volt-ampere, né? Volt-ampere. Estou fazendo potência aparente aqui. Bom, beleza. Essa é a fórmula da minha potência monofásica. Se eu ligar um chuveiro, então eu estou ligando aqui um chuveiro, né? Vou colocar aqui, ele não vai o neutro, né? Vou ligar o chuveiro aqui. Entre as fases A, na verdade, vou pegar aqui a fase C, para a gente equilibrar esse circuito aqui, tá? Então, fase A passa aqui, eu bypasso ela aqui. Então, eu estou ligando esse chuveiro aqui, 220 volts. Por que eu vou ter 220 volts? A gente tem um vídeo aqui no canal que você pode assistir lá, da onde que surge esse fator de 127 para 220, o raiz de 3. Então, quando eu ligo uma fase B com fase C aqui, eu vou ter a tensão na minha carga de 220. Vamos supor que passe o mesmo 10 ampere aqui, né? Nas duas fases, né? 10 ampere na fase C, 10 ampere na fase B. Então, como que vai ficar minha potência? Então, isso aqui é a potência monofásica. Minha potência bifásica vai ficar S é igual a tensão vezes a corrente. Qual que é a minha tensão? 220, que é a tensão monofásica vezes raiz de 3. Por quê? Porque eu tenho essa queda de tensão menos essa queda de tensão. Quando eu faço isso defasado de 120 graus, que está no vídeo que a gente mostra, eu tenho a tensão de 220. Então, a minha potência é 220 vezes 10 ampere. Bom, quantos que eu vou ter aqui de potência? 2.200 volt-ampere. Então, minha potência bifásica é assim que calcula. Agora vamos para a carga trifásica. Eu vou apagar aqui o quadro para ficar mais fácil para a gente desenhar, tá? Bom, galera, voltando aqui para a carga trifásica, vamos supor um motor. A grande maioria das cargas trifásicas aí são motores, né? Na carga trifásica equilibrada, eu tenho que puxar as 3 fases, né? Então, vou puxar a fase A, fase B e fase C para minha carga. A minha carga ela pode ser ligada de 2 formas. Você tem que lembrar lá das aulinhas de circuitos elétricos.
em delta, né? Aqui em delta, ou em estrela. Ela pode ser com neutro e sem neutro. Normalmente não tem neutro nas cargas trifásicas, né, na prática. Então vamos puxar aqui uma fase também A, uma fase B e uma fase C, aqui ligando minha fase A, fase B e fase C, ligando minha carga em estrela, e fase A, fase B, né, e fase C, ligando minha carga em delta. Então, estrela e delta. Essas são as configurações que você tem que fazer para ligar sua carga trifásica. E o que acontece quando você faz isso? A gente, na prática, tem as cargas equilibradas, né? Essa impedância é igual a essa, das três fases. O que a gente vai ter aqui? Bom, a gente vai ter o seguinte, vou vir aqui que vai ficar mais fácil de calcular. A gente vai ter que a potência trifásica, meu S trifásico, é igual a 3 vezes meu S monofásico. Então é como se eu fizesse o S trifásico é igual a VAN vezes IAN mais VBN vezes IBN mais VCN vezes ICN. Beleza. O que isso significa? Que a minha potência trifásica, a tensão e a corrente equilibrada aqui vai ser igual. Vai estar 10 ampere aqui, 10 ampere aqui, 10 ampere aqui e 10 ampere aqui. 10 ampere aqui. Então, minhas tensões aqui, por exemplo, no delta vão ser 220, 220, 220. As tensões entre fases. Então, como elas são iguais, eu tenho que minha potência trifásica ela é 3 vezes minha potência monofásica. E representando isso se você trouxer isso aqui para tensão de linha, a gente lembra que no delta, aí eu vou ter que fazer aqui uma colinha para vocês, lembrando das aulinhas de circuitos elétricos, né? Aqui, na nossa colinha, a gente vai ter para o sistema delta, né? O que eu tenho? Eu tenho que a tensão de linha é igual a tensão de fase. Por quê? Eu tenho 220 na fase e eu tenho 220 na linha, né? E a corrente de linha, ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, tá? Então, por quê? Porque IA, por exemplo, IA, né? Ela é igual a... Opa, tô no IB aqui, né? Vamos pegar IB. Eu tenho que ela é igual a IBC menos IAB. Então, quando você soma, você faz essa diferença fasorial, vai surgir o raiz de 3 aqui, sua corrente na linha vai ter uma relação de raiz de 3 para a corrente de fase, tá? Quando você pega o estrela, então eu vou pegar aqui, no estrela, você tem que a sua I de linha é igual a I de fase, ou seja, meu 10 ampere que passa aqui, 10 ampere que passa na linha aqui, na tensão de rede, ela é mesmo o 10 ampere que vai passar aqui nas bobinas de fase do meu motor. Então, I de linha é igual a I de fase. Então, 10 ampere, por exemplo. Porém, o 220 que eu tenho aqui entre fases, né, entre fase A e fase B, eu tenho 220, ele não é o 220 que passa aqui, ele é o 127 na fase, né, porque é fase com neutro aqui. Apesar de não estar o neutro na estrela aterrada aqui, mas como a carga é equilibrada, esse ponto é como se fosse o neutro da carga, né. Então, eu tenho 127. Então, eu tenho que a minha tensão de linha ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então essa é a relação que você aprendeu lá, ou não, nas aulas de circuitos elétricos 2, na sua carga em delta trifásica e em estrela trifásica é a relação de raiz de 3. Então, trazendo aqui para a nossa potência, né? Por quê? Porque a gente sabe que a potência trifásica, normalmente a gente calcula assim, raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente. Mas de onde que surge isso aqui, né? Bom, voltando aqui para a gente calcular a potência trifásica, né, e chegar naquela fórmula ali, o que a gente tem então? A potência trifásica, vou falar que eu estou no delta aqui, tá? Numa carga em delta. Como que ela é calculada? 3 vezes a potência monofásica. Isso são valores de fase, tensão de fase e corrente de fase. Se a gente quiser colocar em valores de linha, como que a gente vai fazer? A gente tem que 3 vezes no delta, tensão de linha igual tensão de fase. E a corrente de fase ela vai ser igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então eu tenho a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então se eu usar todos os teores de linha, tensão e corrente de linha, como que vai ficar a minha fórmula, tá?
potência trifásica no delta, o que eu faço? Eu multiplico os dois valores por raiz de 3 para sumir com esse raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então eu corto isso aqui, dá 3. Só que o 3 eu corto com esse 3 aqui. Então eu fico raiz de 3 aqui. Então eu tenho raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. Então essa é a fórmula que a gente queria chegar, essa fórmula aqui. Se eu fizer para o estrela, é a mesma coisa, só muda que eu vou ter a tensão dividido por raiz de 3. Então a tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. E as correntes são iguais. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Essa dúvida, né, da potência monofásica e bifásica que a gente calculou. Então, a tensão de fase vezes a corrente de fase na monofásica, e a tensão acaba sendo de linha, né, na bifásica, porque você pega duas fases, igual a gente já falou aqui na outra aula, a respeito dessa defasagem de 120 graus, aparecendo o fator de raiz de 3. E na potência trifásica, devido à sua carga precisar de um fechamento em delta ou em estrela e ser equilibrado ali, a gente surge esse raiz de 3 aqui também, porque quando você passa para os valores de linha, você sempre vai ter uma relação, seja na tensão, seja na corrente, de acordo com o fechamento ali do seu motor, por exemplo. Galera, então resumindo aqui, como que fica nossas potências? A potência monofásica do nosso exemplo, né, que a gente pegou a tensão de fase igual a 127 volts, tensão de linha igual a 220 volts e corrente de linha, né, de 10 amperes em todas as cargas. Minha monofásica fica 127 vezes 10 amperes, que vai dar 1.270, certo? A minha bifásica, né, eu vou ter a tensão de fase, né, tensão de linha 220 vezes 10 amperes, que vai dar 2.200. E a minha trifásica, eu vou ter raiz de 3 vezes a tensão de linha, que é 220, vezes 10 amperes. Só pegando a calculadora aqui para fazer, ó, raiz de 3 vezes 220 vezes 10, eu vou ter 3.810 volt-ampere, né? Tô fazendo aqui S, né? Então, sem considerar o fator de potência, a potência aparente. Que esse valor aqui é a mesma coisa que 1.270, a potência trifásica, a gente falou que era 3 vezes a potência monofásica, certo? Então é 3 vezes 1.270, eu tenho 3.810 VA. Beleza? Então era isso que a gente queria passar para você, a diferença das três potências, monofásica, bifásica e trifásica. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí para a gente gravar para vocês, deixa no canal aí, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que é de interesse e segue a gente no canal aí, beleza? Valeu!